Game of Thrones, episódio 9 da primeira temporada. Eu me enrolei um pouco essa semana, mas antes tarde do que nunca, tá aqui a resenha do episódio, tá? Ainda essa semana lançarei a resenha do 10º episódio pra fechar com chave de ouro essa nossa jornada. Eu não continuarei em seguida com a segunda temporada, mas ainda assim eu farei a resenha de todos os episódios dessa série, tá? Com calma, no sapatinho, temos tempo. E também informo que toda segunda-feira agora é dia de explorar um pouco mais desse universo aí de Game of Thrones, de A Casa do Dragão e por aí vai. Então, eu venho contar outras histórias, falar sobre geografia, personagens, curiosidades, acontecimentos e por aí vai. Toda segunda-feira aqui no canal. Fiquem atentos, fiquem atentas e saibam que será lá que eu anunciarei as resenhas da segunda temporada da série, tá? Eu creio que eu volto com elas lá pra fevereiro, janeiro, quem sabe, por aí. Show? Agora vamos lá ao que interessa, que é falar sobre o episódio 9 da primeira temporada. Ah, sim, deixa o like, né? Caso contrário, cabeças rolarão. Você já teve dias melhores, meu lord? É a frase de Varys pra Ned. É a primeira frase aqui desse episódio. É o sentimento também de quem assiste a série, né? Não para com Ned apenas. Ned que tá ali jogado no chão daquela prisão imunda. Mas teremos esse sentimento com diversas pessoas ao longo da série. É impressionante como esse sentimento vai ser muito, muito presente. Varys, ele tenta barganhar a única coisa que falta para Joffrey. A legitimidade da coroa dada pela mão do rei. Ou a ex-mão do rei, né? Mas é uma mão do rei muito importante, porque tanto Ned é querido, quanto ele é a representação do que sobra do Robert Baratheon. Então o Joffrey precisa dessa legitimidade. Ned pode dar ao rei a única coisa que lhe falta, que é a chancela da herança, coisa que Ned estava vendendo muito caro, até que entra lá o nome da Sansa e ele sabe que ela está cercada por leões. É nesse momento que qualquer honra, qualquer resquício de honra se desfaz. Ned Stark sucumbe ao amor, algo que vai ser debatido lá no núcleo do Jon Snow em uma conversa com o mestre Aemon, mostrando que esse é o principal tema desse episódio. Toda a situação do Ned Stark é uma tentação ali pro Jon Snow, que acabara de fazer seus votos. Aemon, ele fala como essa sensação, ou melhor, essa tentação demorou a bater à sua porta, dando a entender que mais cedo ou mais tarde todos ali vão passar por esse sentimento, né? Pelo menos aqueles que têm uma origem nobre, que tem algo a perder, digamos assim. O Aemon, por exemplo, ele teve que passar pelo fim de toda a sua família. Os Targaryen foram dizimados ali e ele não podia fazer muita coisa, né? Então, praticamente, o Westeros sobrou ele. E ele não podia fazer, como eu disse, nada. Dany e Viserys foram pra Essos, né? Então, em Westeros, praticamente a gente tem só esse cara. E aí, voltando lá pra conversa do Varys e do Ned, o Varys fala sobre ter sido ator e ter aprendido a arte do teatro. De certa forma, as missões que vivemos em nossas vidas são, muitas vezes, puro teatro. Puro teatro. Um teatro que você acredita demais. E aí ele parece que é verdade, mas ainda é um teatro. Aemon, ele teve que continuar naquele teatrinho de alimentar corvos, cuidar da cidadela, cuidar das pessoas e, né, cuidar daquele métier todo ali. A questão colocada aqui para Jon Snow é qual teatro ele vai aceitar seguir. Por quê? O teatro da Patrulha da Noite o entrega a satisfação de viver com irmãos de armas. Mas por outro lado tem o teatro da nobreza, o teatro da guerra, da luta pelo seu pai, o que o colocaria ao lado de irmãos que nunca aceitaram muito bem, é bom dizer, né? Como Robb Stark, por exemplo. Então, para onde que o Jon Snow vai? Aemon fala sobre como o juramento precisa retirar o amor do caminho quando se escolhe aquela missão. Afinal, quando o amor entra na equação, tudo muda. As sensações mudam, os destinos, os propósitos mudam. Não é que só não pode casar, entenda, é que não é interessante sequer se dar às sensações do amor. Seja amar uma mulher, seja amar um pai, seja amar uma outra missão que não aquela. Tanto que, por amor à sua filha, Ned deixou a sua honra irretocável de lado e sucumbiu à pressão dos Lannisters, mostrando que cedo ou tarde a tentação do amor chega. Chega, e sem trocadilhos aí com o mestre Aemon, tá? Mas chega e cega. Falando em amor, Robb o coloca nessa situação também ao fazer a guerra, mas pelo avesso, né? Ou seja, ele tira o amor, sua mãe negocia com o Walder Frey e ele vai precisar aceitar uma daquelas filhas ali sem nem vê-la, sem nem saber que sentimento ele tem. Dane-se o amor pro Robb Stark. Pelo menos por enquanto, tá? Pelo menos por enquanto. Afinal, naquele momento, ele está com propósitos maiores.
vencer batalhas, libertar seu pai, por aí vai. Robb demonstra-se muito sábio quando diz que fará qualquer coisa pela passagem, né? Por aquela passagem ali no terreno do Alder Frey. No caso, ele fará qualquer coisa pela sua missão, pelo seu propósito. E quem assistiu sabe onde isso vai dar, mas repare como o assunto trazido pelo Aemon também fecha com os acontecimentos daqui. Enquanto não havia nenhum amor maior do que todo o lance de livrar o seu pai, o Robb ele ia vencendo, ele não ia sucumbindo a nenhum acontecimento banal. E aí o episódio valoriza muito o tema, porque quando a gente vai pra Essos, percebemos como o amor faz a Dany se colocar em risco diante dos Dothraki, indo desafiar a tradição desse povo. Um povo que só tá aí por conta da sua tradição, diga-se de passagem. Ela acredita tanto no amor que tem pelo Khal Drogo e na força desse homem que não percebe como já o perdeu. A Dany sacrificou a si, seu irmão, de certa forma, por mais que tivesse uma outra desavença, né? Mas sacrificou o seu irmão, sacrificou a sua própria cultura pelo objetivo de atravessar o Mar Estreito, mas também pelo apego que começou a nutrir por esse homem que agora definha. Ele cai do cavalo e, como sabemos, Dothraki que cai do cavalo é Dothraki inútil. É Dothraki morto. Os dias de glória de Khal Drogo passaram. Novos poderosos pedem sua passagem. Mas Dany ainda acredita no imponderável. Inclusive se colocando mais uma vez à frente e se arriscando, né? Arriscando sua vida. O certo seria fugir dali e deixar aquele povo lá com suas questões. Mas a confiança em Khal Drogo é além do normal. Ou seria confiança em um amor que passou a nutrir por ele e ao mesmo tempo pela missão que tem na sua mente. Virtualmente sacrificada, Dany se coloca dentro do sacrifício de fato. Isso é muito marcante, tá? Ela vê a morte de perto e passa a aceitar ou entender que o corpo do seu marido bastaria para manter aquela jornada, aquele destino que ela estava traçando para si vivo. É evidente que não passa de imaturidade de uma menina que ainda vem se descobrindo mulher e vem se descobrindo mulher também nas adversidades e que por mais que tente não conseguirá ser maior do que a cultura e as tradições de um povo muito marcante, no mínimo. Dany, infelizmente, perdeu essa jornada, perdeu essa batalha, melhor dizendo. A jornada continua. Sendo assim, ela não tem mais nada a perder. E isso vindo de um ciclo de decisões equivocadas. Então, no último episódio, quando eu for falar sobre o que acontece com ela, é muito bom a gente ter isso em mente. Porque tudo que vai restar pra Dany agora, já que ela perdeu o amor, perdeu o que poderia lhe ajudar na sua missão, perde isso, perde aquilo, a única coisa que vai restar pra Dany são decisões, são medidas drásticas, né? Mas no próximo episódio eu falo sobre isso. Uma coisa que Tyrion não tem de seu pai é o tal do amor verdadeiro. Tywin resolve colocar o filho e o seu exército meio maltrapilha, mas também meio poderoso, lá na linha de frente da batalha, mostrando que não tem muita coisa além de desprezo para entregar pro Tyrion. Tyrion sente, pensa que vai morrer, tanto que na apresentação feita para Shai, né, a sua nova companheira, ele fala sobre isso. Mas é interessante notar aqui como o Tywin, ele tem um olhar para com o filho que mistura um certo pesar, mas também um medo, uma dúvida, tem alguma coisa estranha. É como se ele forçasse uma fúria, uma raiva talvez de quem sabe que, dado o passado dos dois, mesmo que volte atrás na relação, o Tyrion talvez nunca mais o aceitará. Então, esse assunto vem em seguida, tá? Que é quando a gente descobre aí o passado terrível do Tywin com o Tyrion, né? O Tywin brincou com os sentimentos íntimos do filho, que dificilmente, a partir daí, vai perdoá-lo, vai aceitá-lo, vai fechar essa mágoa, fechar essa ferida. Por isso que as palavras e as ações do Tywin mostram uma coisa, ou melhor dizendo, dizem uma coisa. Mas os olhares dizem outra coisa completamente diferente. Tywin me parece ter um receio do Tyrion, um pouco de pé atrás. E por isso o distancia a cada oportunidade que tem. Lá na tenda, no jogo da verdade ou da mentira, o Tyrion diz que sabe ler as pessoas, né? Sabe ler muito bem todo mundo. E é curioso como ele de verdade sabe, porque eu até falei sobre isso nas resenhas passadas, né? Acho que segundo, terceiro episódio por aí. Mas ele não consegue ler perfeitamente o Bronn ou a Shai. Melhor, o Bronn até consegue, mas a Shai não. Ele erra a maioria das questões, tanto que ele fica completamente bêbado. A proximidade de Tyrion para com essa pessoa, né? Para com a Shai, e de certa forma também para com o Bronn, pode se dar por essa dificuldade de desvendar essas pessoas, como um dia teve dificuldade de desvendar a verdade sobre a prostituta que seu pai colocou em sua vida, fazendo-o então se apaixonar e depois, né, destruindo a índole do cara. É como se
pro Tyrion qualquer dificuldade de conexão fosse aí sim a fórmula certa para ele se apegar àquela pessoa. Lembremos de um Tyrion que esbanjava altivez com o Jon Snow, com outros personagens como o Bran, por exemplo, mas que no seu íntimo talvez seja só um cara acuado que se apega a situações complexas demais para desvendar com o seu intelecto, com o seu olhar, e então por isso ele prefere conviver com aquela dificuldade. É como se ele tivesse sempre preso a essa memória imposta pelo seu pai. De certa forma, Tywin sempre está na mente de Tyrion, mas dados os olhares que eu já falei, o Tyrion também está sempre na mente, arrependido ou não, do pai. Uma mente orgulhosa demais para voltar atrás, mas afetada demais pelo que fez e pela existência daquele carinha ali na sua jornada. A batalha começa. Tyrion, ele guia as tribos, né? Ele engrossa a voz, motiva aquelas pessoas, mostrando mais uma vez que consegue se conectar com os estranhos, com os rejeitados, porém em seguida eles mesmos passam por cima dele, porque existem muitas maneiras de lutar uma guerra, de lutar uma batalha, e o Tyrion, ele luta nesse campo da inspiração, da motivação, da inteligência, da estratégia. Então ele não ir para a batalha é uma maneira do roteiro mostrar que ele, naquele campo específico, talvez não seja o melhor, mas nem por isso não é importante para vencer algo. Pena que não é aquela batalha que precisa ser vencida, né? Essa questão do Tyrion vai acontecer outras vezes, tá? Então, quando eu voltar a falar sobre isso, vamos também lembrar do que eu falei aqui nesse episódio. Quando ele acorda, fica sabendo que ganharam a batalha, o que é bom, mas era uma isca, uma distração de Robb Stark, que venceu a verdadeira batalha contra o Jaime Lannister, que agora é um cativo dos Stark, né? Então, se a gente pensar bem, tudo está 1-1 no Jogo dos Tronos, não é isso? Só tem um problema. Não dá pra ficar no empate. No Jogo dos Tronos, como diz Cersei, ou você ganha ou você morre. Mas eu mudaria essa frase com o que acontece nos finalmente desse episódio. Porque no Jogo dos Tronos, você ganha e morre também. Foi o que aconteceu com o Tyrion, com o Tywin e a galera toda. Não morrer de fato, mas eles ganharam e perderam. E é também o que acontece com o Robb Stark. Ele ganhou, mas e o seu pai? Que é o seu principal objetivo. Depois de vermos o Robb virar um grande líder, vencer uma importante batalha, o episódio nos leva para Arya. Eu falei no vídeo passado que aquele lance do ponto de vista que acontece nos livros está mais presente aqui nos finalmente dessa primeira temporada. E assim é feita uma das melhores cenas da série. A Arya entra em cena ali nos corredores, sem saber para onde ir, e a partir de então, não a perderemos mais de vista enquanto o episódio fica pulando da visão de Ned e para sua. Lembro de no livro, né, quando eu tava lendo, há muito tempo atrás, eu não querer acreditar no que eu tava vendo, assim, no que eu tava lendo. Eu ia passando as páginas e não acreditava. Eu lembro da descrição da zoada e dos silêncios, lembro dos corvos que voaram, eu lembro do chão, eu lembro de tudo que foi descrito. E tudo tá nessa cena, só que de uma maneira um pouquinho diferente, né? Pra dar um pouco mais de liga com as duas visões, a do Ned e a da Arya. Se no 9º episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão, a gente teve ali uma coroação fajuta sendo validada pelo povo, inclusive, aqui também temos uma coroação fajuta sendo validada por um homem que só queria defender a sua filha. Porém, a monarquia é um campo muito arenoso para fincar estacas. Joffrey, depois de receber a legitimação da ex-mão do rei, decide por mostrar-se um rei feroz. Decide por mostrar-se um detentor do poder, o poder supremo, e arranca fora a cabeça de Ned Stark. Não vemos, porque a câmera nos leva para a área, né? Uma jogada excelente. Mas realmente a gente não precisa ver. Ele falou, o Ned, que ele estava pronto para morrer, mas creio eu como um guerreiro, não como um traidor, não daquele jeito. E a maior tristeza dessa cena é ver que Ned Stark morreu por amor. Amor às suas filhas, amor à Sansa, a proteção dessas duas, a proteção da Sansa em si, né? E o amor foi a única coisa que fez com que ele deixasse a honra um pouquinho de lado e decidiu por falar uma mentira. A última coisa que Ned falou então foi uma mentira. Por amor. Se Robb ganhou a sua disputa, a honra de Ned perdeu. Não pra Joffrey. Não pra coroa. Perdeu pro amor. Por hora é isso, tá? Domingo agora será a última resenha dessa primeira temporada de Game of Thrones. E então eu volto um pouco mais à frente, lá pra janeiro, fevereiro, pra falar sobre a segunda temporada. Lembrando, a partir de agora, toda segunda-feira será dia de explorar alguma coisa do universo dos livros, das séries, por aí vai. Então fica aqui comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, notificação, esse negócio todo. Show?
Toda segunda-feira vai ser dia aí de gelo e fogo por aqui. Até lá, um forte abraço em vocês, um grande beijo e tchau.